Se você tem medo de aparecer, é porque você tem medo do julgamento. Mas só tem medo do julgamento quem julga. As pessoas não querem ver o financeiro delas porque elas têm medo de sentir a culpa por ter gastado demais, por ter feito algo errado. Foi porque eu decidi que não queria estar no mesmo lugar a vida toda. E eu tenho muito isso comigo, eu não quero estar no mesmo lugar a vida toda. Olá, pessoal! Primeiro a gente vai começar mostrando o novo produtinho do Cervezitas. Aqui a gente tem um panetone feito do jeitinho que o Cervezitas sempre faz, inovando, e ele é totalmente artesanal, tá? Desde a massa ao recheio. E a gente tem 4 opções de recheio. Duas a gente já conhece bem lá do Cervezitas, quem é cliente já sabe que a gente tem o nosso brigadeiro tradicional e tem o nosso creme de ninho. Esse daqui eu trouxe pra Deilane, minha parceirinha daqui, e esse é de recheio de paçoca. Ai, eu amo paçoca. Nossa, adivinhou, né? Eu já sabia. Não sabia? Olha aí, o universo trabalhando, deixa bem aqui que é pra todo mundo ver. E aí a gente vai ter mais um recheio que vocês vão ter que ficar de olho no Cervezitas pra descobrir. Olá, pessoal! Olha aqui a gente de novo. Depois do último vídeo, a gente descobriu que a gente tem muita química. Teve muito comentário falando que a troca foi muito legal, que a gente soube passar o que a gente tem de conhecimento para vocês de uma forma fluida, né? Que deu para entender e a gente gostou muito. A verdade é que a gente gostou muito de ter essa conversa. E é o tipo de troca que a gente já tem normalmente. Natural. Só que a gente não gravava. E agora as perguntas vão ser mais direcionadas. Da última vez foi pra mim, pra gente saber a história dos Cervezitas. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre Deilane. Eu vou ser a host. E o que eu queria falar é que acho que muita gente não sabe. A gente se conhece desde a adolescência. E a gente estudou o ensino médio juntas. E a evolução de Deilane foi incrível, gente. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas foi incrível. E o que a gente vai descobrir agora é como é que ela conseguiu, com o que ela fez, qual foi a trajetória dela para chegar onde ela tá hoje. E eu vou ficar muito feliz em responder, porque como ela falou, já é uma coisa que eu amo fazer. Antigamente eu achava que isso nunca seria possível, como ela mesma falou, né? Mas eu realmente amo fazer isso. Quando a gente fez a primeira vez, eu disse assim, cara, dá vontade de fazer todo dia, toda hora. Verdade. Então bora lá. Eu senti isso. Prontíssima. Uma pergunta que surgiu agora, não tá nem aqui, mas o que tu acha que a Deilane lá do nosso ensino médio, lá da nossa adolescência, ia achar da Deilane de hoje? Ela imaginava que ela chegaria onde está hoje? Não, ela não imaginava não, mas só que, sabe, eu tinha uma professora que, na verdade nós tínhamos, né? Você teve aula com ela também, que era na Brasil. Sim. Eu achava ela era muito posturada, muito bonita quando a gente era criança, sabe? E eu ficava assim, nossa... E ela era uma inspiração pra mim, assim. Eu olhava pra ela, assim... Ela sempre ia de óculos escuros, assim, sabe? Toda posturada, toda bem arrumada. Sim. Aí eu olhava assim pra ela, cara, eu queria ser assim. E naquela época eu não era assim, né? Eu nunca fui uma menina tão menininha, né? Tão arrumadinha, tão patricinha, né? E eu achava ela muito bem colocada, assim, em todos os sentidos. Como ela falava com a gente... como ela se vestia, a postura dela, eu admirava muito. Então, talvez ali no meu subconsciente já era plantado que eu queria ser como ela. Então, eu não imaginava naquela época, com certeza jamais pensaria isso, mas eu já tinha um reflexo de alguém que eu queria ser. E é sempre importante, né, a gente ter uma figura ali a quem se inspirar, porque se a gente não consegue visualizar, principalmente pra gente naquela época, a gente não tinha ideia do que é visualizar algo ali na frente. Ter uma figura ali pra visualizar é muito importante, porque a gente já sabe por onde seguir, né? Sim. Uma pergunta aqui. Deilane, explica melhor pra gente o que seria neurociência e como isso influencia no crescimento de uma empresa. Então, a neurociência, vamos dizer que ela é nova no Brasil. Hoje em dia, tem muito mais estudos do que tinha, sei lá, 3 anos atrás. Porque, infelizmente, a gente é bem atrasadinho nessas questões, né? Mas neurociência é o estudo do cérebro, da mente.
E como você faz, com esse estudo você consegue entender o comportamento das pessoas, por que elas compram, por que elas têm determinadas atitudes em relacionamentos amorosos ou de amizade, entre outras coisas, por que elas têm, por que tem gente que tem muita alta performance em esporte, por exemplo, e outras que tem menos. Então, com esse estudo da neurociência, você consegue não só nos negócios, mas você também consegue observar isso em todas as áreas da vida de alguém. Por isso que é muito importante, assim, quando a pessoa estuda neurociência, que, por exemplo, eu fui uma que que estudei neurociência e apliquei em mim, nossa, dá um salto, assim, muito grande. É muito importante você entender sua própria mente. Eu acho que, infelizmente, a gente não é educado a entender o principal órgão que a gente tem, que é o nosso cérebro. E aí eu me apaixonei pela área porque eu sempre fui muito curiosa. E também porque eu gosto mesmo. Sempre gostei muito de entender por que fulano faz isso. Eu sempre tive essas ideias assim de olhar pra pessoa, por que ela tá fazendo isso, meu Deus? E aí você começa a estudar o cérebro e entender esse mecanismo aqui que faz ela ter esse tipo de atitude. E o que é engraçado também é que é importante falar que a mente que a gente tem hoje não é a mesma mente que a gente vai ter daqui a um tempo. Então, a gente trabalhar ela só vai. É como se fosse um músculo, né? A gente trabalhando, exercitando, ela vai sempre melhorando. Porque a mentalidade que eu tenho hoje não é a mesma que eu vou ter amanhã. Por isso que a pergunta que eu te fiz, se a Deilane do passado visse a de hoje, é porque ela não tinha essa mentalidade, ela nunca imaginaria que ela chegaria onde chegou, né? Nível de consciência baixo. Até porque também naquela época a gente tinha poucos recursos em tudo. A gente nem tinha internet direito. Isso, então a gente tinha poucas referências. E o que a gente tinha era um ambiente que a cidade ainda estava em semi-crescimento, porque nem chegou, só tinha luz, vamos dizer. Então era algo muito precário mesmo para a gente ter um desenvolvimento mental. Eu estava até falando ontem que, assim, filhos de milionários, não é sobre o dinheiro em si, mas filhos de milionários, eles têm um acesso a uma mentalidade muito mais fácil do que alguém que mora numa periferia, alguém que mora numa cidade pequena, enfim, em outros lugares. Por quê? Porque a mentalidade dos pais daquele menino, daquela criança, é muito maior. Então ele consegue passar esse tipo de mentalidade de dar certo, faça, tenha coragem, insista. E reforçar isso até que a pessoa realmente consiga ter isso no que ela quer. Diferente de uma criança que é mais, baixa renda, tem pais problemáticos. Aí a gente entraria em outro assunto, né? Aquilo de, tipo, as 24 horas não são a mesma para todo mundo. Exatamente. Mas é assim para outro vídeo. Eu não sou muito a favor de dizer que isso é o principal problema. Eu acho que é um dos fatores. É claro que se você quiser sair dali, você consegue. A gente tá conseguindo. Justamente. Eu consegui. Então, meu irmão conseguiu, você conseguiu. Então, é uma questão de você sair da bolha e ter coragem para isso. Mas nem sempre o seu nível de consciência está realmente preparado. E o ambiente influencia, as pessoas que estão ao redor influenciam. Então, a gente também tem que fazer escolhas sobre de onde se cercar. E é igual aquele post que tu fez, né? Que tu só dá uma saída do local, já muda totalmente o teu pensamento. Muda, porque você tem uma visão 360 de coisas que você não tem aqui. Você vê um estilo de vida diferente, pessoas com mentalidade diferente. E, como eu falei, não é que seja o grande principal problema. É um dos fatores que te levam a estar estagnado. Mas a sua decisão, acho que para mim fez muita diferença, foi porque eu decidi que não queria estar no mesmo lugar a vida toda. E eu tenho muito isso comigo, eu não quero estar no mesmo lugar a vida toda, em todos os sentidos. E outro dia eu atendi uma cliente que ela falou assim, e ela era muito pobre. Ela tinha 6 irmãos e hoje ela faz ali seus 10K por mês. E aí ela falou assim, eu sempre, mesmo vivendo na pobreza, eu sempre quis sair dali. Então, embora ela estivesse num ambiente que não proporcionasse a ela esse tipo de mentalidade, o fato dela querer é uma grande chave. Porque se você não quer, você acaba sendo arrastado pelo ambiente. É aquilo que a gente fala, a gente tem que visualizar primeiro aonde a gente quer chegar. Porque como é que vai trilhar um caminho se a gente não sabe para onde ir, né? Exatamente. Com a tua experiência, o que tu identifica como erros mentais que fazem os pequenos
negócios travarem? O erro mental principal para mim é o empreendedor que não sabe lidar com seus pagamentos, de fornecedores principalmente. Quando ele começa a ver que o dinheiro está entrando, mas o lucro dele é pequeno, ele começa a querer atrasar pagamentos para ver se ele consegue arrastar um pouco mais e ter mais lucro. E isso é assim, um erro muito, não tem nem o que dizer, porque eu fico até com raiva quando eu vejo, que eu fico assim, meu Deus, vira uma não bola faz de sentido, neve. vira uma bola de neve, é sempre querendo mais prazo, um preço pequeno, se colocando como vítima da situação, o mercado tá ruim, ninguém tá comprando, quando na verdade ele tem um fluxo de venda bom, mas ele não sabe administrar, essa é a grande verdade. E aí, não só isso, como também um outro ponto assim, que eu acho também um fardo muito grande dentro do negócio, é quando o cliente, o empresário, ele vê o empregado, não, o colaborador dele como uma pedra. Ah, esse aqui, bateu o dia 5, tem que pagar meu funcionário. E para ele é uma pedra. E ele não enxerga o funcionário como alguém que realmente ajuda ele a não ficar 100% no negócio, a olhar o negócio de cima, sem ter que estar no operacional todos os dias. Então, o colaborador, ele não é uma pedra, ele é praticamente uma como é que fala aquele negócio que dá impulso? Ele impulsiona mesmo, impulsiona, a gente pra eu esqueci gente. o nome do trem, mas ele impulsiona o seu negócio, porque você já não tem que estar lá se colocando num lugar onde você não consegue visionar o resto. Ele dá liberdade pra gente. Dá liberdade pra você. E tem Uhum. ideia. Porque o gestor, que ele não entende, é que trabalha com a mente. Você não precisa mais estar lá lavando louça nem servindo. Você só vai trabalhar com a sua mente. E dela que você vai escalar teu negócio. E é por isso que a gente lá no Cervezitas, a gente tá... agora, a gente decidiu que o primeiro ano era investimento. E agora, no segundo ano, a gente já vai pra nossa compra de ativo. A nosso ativo que é tempo. Isso. Que é tempo pra gente fazer outras coisas, pra gente conseguir planejar outras coisas. Igual eu falei da última vez que a gente gravou, eu falei sobre que às vezes saem algumas coisas da cozinha, eu não consigo nem tirar uma foto porque eu tô lá servindo. Sim. E a gente vai contratar mais pessoas para poder ter essa liberdade de focar no que a gente está deixando de lado, que às vezes é o que vai ajudar a crescer mais. Isso. Porque as pessoas precisam visualizar a nossa empresa, precisam ver o que está acontecendo ali, os bastidores também, né? Sim. E a gente ter condições de ter mais funcionários vai ajudar a gente. E eu nem tô falando, tipo, de investimento para ganhar mais lucro a princípio, não. A gente tá para liberar a gente de tempo, pra gente pensar em como ganhar mais. Porque uma coisa que sempre vai ser, que é lei. A mente vai ganhar de braço, sempre. Sim. A mente vai ganhar do braço. Muito bom, gostei dessa frase. Vamos lá, terceira pergunta. Tu acredita que saber sobre dinheiro é suficiente para ganhar mais? Olha, sim e não ao mesmo tempo. Porque quando você conhece sobre dinheiro, quando você entende o que é dinheiro, porque na verdade a gente tem uma visão muito rasa, a gente pensa que dinheiro é só um pedaço de papel. Eu mesmo, quando era criança, eu ficava, gente, mas dinheiro é só um pedaço de papel, porque essa guerra toda. Quer não imprimir mais? Quando eu era criança eu tinha esse pensamento. Eu tinha esse pensamento, vamos imprimir mais então, tá tudo certo. Depois, quando eu fui estudar economia, que eu fui entender o que é dinheiro. E aí, então assim, só você saber o que é dinheiro não é o suficiente se você não praticar. Eu digo porque, por exemplo, às vezes eu tenho clientes que chegam assim, eu já li Mentes Milionárias, eu já li Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu fico, gente, mas ler um livro desse que é muito bom, já dá um up aqui na vida da pessoa. Então, o que está acontecendo? O que acontece com essas pessoas que já leram, mas ainda estão aqui? É porque elas não praticam. Lá o livro dá tudo o que você precisa fazer, você não faz. Eu li um livro que era o Milagre da Manhã. 5 coisas que você faz pela manhã para você se tornar alguém de alta performance. Eu faço todos os dias. Agora, imagina eu tivesse... eu já li o Milagre da Manhã. Tá aí. Leu. Mais um aqui, 50 livros por dia. E aí,
E a forma que lê também, né, Deilane? Aonde a pessoa tá lendo num lugar que ela tá movimentado, que ela não tá nem focando. Por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. Cada fim de... lá tem os arquivos da riqueza. Cada fim de arquivo tem exercício. Tem um exercíciozinho. Aí tem uns lá que eu vejo, não, mas isso aqui eu já faço. Sabe? Eu já faço naturalmente. Mas aí tu vê, tipo, tá aqui o exercício, pula, vou pro próximo. Que é o que é importante, é que é o conteúdo, não é o que eu vou fazer. Tem que praticar. Se você só lê, se você só estuda e não pratica... Não vai, não adianta. Por isso que eu acho que só saber sobre dinheiro não é suficiente. Eu tenho muito esse entendimento, até porque eu faço palestras, de que o que eu vou falar pode mudar, sim, vidas. De acordo com que a pessoa pegue aquele ensinamento e, eu vou fazer porque ele disse que tem resultado, porque é importante. E, ok. Essa palestra que eu fiz, eu tive alguns resultados baseados nisso. Algumas pessoas me encontram e falam assim, eu já estou fazendo aquilo que você falou. Aí já estou tendo resultado. E não veio uma pessoa me dizer que o que eu falei lá e ela praticou não deu certo. Porque tu já validou, né? Se tu tá falando é porque tu já testou e sabe que funciona. Exato. Próxima. Para os empreendedores que nos acompanham, qual a diferença entre o negócio que cresce e o negócio que apenas sobrevive? O negócio que cresce é aquele que você consegue escalar, que você consegue visualizar ele de cima, igual a gente estava falando agora. Você consegue visualizar ele de cima e replicar ele, o mesmo modelo de negócio para uma filial, para uma outra base, para estender. Esse é um negócio que cresce. O negócio que sobrevive é aquele que tu tá lá dentro ainda, fazendo o operacional, pagando os mesmos boletos todos os meses, reclamando das mesmas coisas e tendo os mesmos problemas. Esse é um negócio que só sobrevive. E tu vira escravo, né? Tu vira escravo da tua empresa. Vira escravo da tua empresa e passa o resto da vida tendo o mesmo movimento. E te iguala, porque aí tu vira funcionário também. E a gente tem tanto exemplo aqui na cidade, né? Muito exemplo de tipo... E eu falo até quando eu falo com o Dri eu falo assim, eu não quero ser igual fulano que tá na empresa há muito tempo ainda. E não cresce, né? Não expande, não faz nenhuma reforma. A gente vê umas fachadas de uns lugares aí que a placa tem 15, 20 anos. E são coisinhas, detalhezinhos que a gente dá uma mudada que já atrai. Sim, e tudo isso aí só tem uma base, que é a mente do proprietário. Quanto mais a tua mente expande, é claro que teu negócio expande. Mas quanto mais você está no mesmo lugar mental, você vai ter os mesmos clientes, as mesmas receitas, os mesmos problemas, tudo, porque você está no ponto zero. Você está só aqui sobrevivendo. Você está sobrevivendo, imagina a tua empresa. Tá no automático já, né? Só vai lá. Tem que acordar às 6 horas, tá lá às 7, pronto, fecha 8, pronto. E a ansiedade pela receita de, será que esse mês vai dar? Será que esse mês não vai dar? Sendo que se você estiver com uma mente expandida e colocando o teu negócio num outro patamar, você não tem esse tipo de dúvida. Porque você sabe que o que você está fazendo vai ter resultado. É igual a gente tem eu já falei, a gente investe muito. Mas não é só investir, a gente separa a nossa reserva de emergência. Então, se o mês é fraco, eu nem me preocupo. Por exemplo, agora, a gente vai fechar do dia 24 ao dia 4. Sim. Estamos preocupados? Não. Porque a gente sabe que a gente consegue bancar isso. E se uma empresa, ela não consegue... É igual, tem um meme, né, que fala assim, se isso não consegue fechar um dia, então fecha logo de vez. Mas se tu não consegue ficar um dia sem funcionar, mano, tem coisa muito, mas muito errada aí. Sim. Tu tá fazendo alguma coisa muito errada. E sabia que eu percebi isso quando eu fui, se eu não me engano foi ano passado, não tô bem lembrada, mas acho que foi ano passado que eu fui pra Fortaleza. E aí eu disse assim, vou tirar férias. Do nada, né? Sem funcionário, sem nada. Eu disse, vou tirar férias, tô cansada. Vou tirar férias daí. Ficou pra quem vier, vai me esperar. E aí fui pra Fortaleza, e aí quando eu cheguei lá, obviamente que eu sei que eu levei meu computador, podia fazer um serviço ou outro, mas eu me dei também esse tempo de, eu vou tirar férias porque é meu aniversário, era justamente no mês do meu aniversário, e vou fazer isso por mim, porque eu quero me dar um tempo assim também de sair mais do operacional e tudo.
E eu consegui passar 15 dias fechada, mas cumprindo todas as obrigações que eu tinha que cumprir em relação aos pagamentos, né? Aluguel, luz, enfim. Lia. Também. Mas assim, nessa época ela não tava trabalhando pra mim ainda, não. Só agora ela tá. Agora já é uma outra responsabilidade. E Lia 20% minha. Tá muito começar a pagar também. É o jeito, né? Não quero ficar 100%, eu tô devolvendo. Por que a maioria das pessoas tem medo de olhar o financeiro? Olha, isso é muito legal, porque eu falei até no meu evento sobre isso. Existe uma parte do nosso cérebro que é... Nós temos 3 sistemas. O límbico, o reptiliano e o córtex pré-frontal. E aí, no límbico, é onde são processadas nossas informações, nossas emoções. E aí, a amígdala, que é uma das partezinhas ali vamos falar como se ela fosse uma válvula. Uhum. E ela tá ali nesse sistema límbico e ela vai, por exemplo, te proteger de algumas coisas. Como você, de uma certa forma, já sabe que você está no negativo, porque a gente sempre sabe, você já sabe que está no negativo, aquilo ali é ativado no teu cérebro e ele diz, olha, não vai não, tu vai ficar com culpa, com ansiedade, com medo, finge que não tá vendo, não olha não. E é isso que acontece. As pessoas não querem ver o financeiro delas porque elas têm medo de sentir a culpa por ter gastado demais, por ter feito algo errado. E infelizmente isso é algo muito, como eu falo assim, muito corriqueiro. Acontece muito e praticamente, sei lá, 90% das pessoas, eu arrisco dizer, porque a gente nunca quer sentir culpa, a gente nunca quer ver o erro, a gente também não é ensinado a ver o erro como um ponto positivo. A gente está sempre achando que, se eu não olhar o erro aqui, ele não existe. Sendo que se você olhar o erro, assim como se você olhar as suas emoções, você também consegue passar por elas. A gente nunca quer ver o problema, né? Sendo que o problema é o que vai fazer a gente corrigir e melhorar. Isso. Porque faz parte do processo descobrir os erros, descobrir os problemas, que é isso que faz a gente melhorar sempre, crescer. Exatamente, mas aí vamos voltar aqui para a infância, né? Uhum. Na sua infância, quando você erra e seu pai grita, sua mãe grita, você é castigado, você faz, enfim, você leva essa memória para a sua vida adulta e aí você não aceita o seu próprio erro. Aí nós nos tornamos adultos irresponsáveis porque nós não queremos ver o erro que está lá. Porque aí vem a criança, né? Quando você vê seu erro, aí vem a criança dizendo assim, olha, quando eu errava, todo mundo brigava comigo, eu me sentia mal. E aí ela não quer ver para não ter aquela mesma sensação de quando ela era criança, sabe? Então é algo muito emocional e ao mesmo tempo muito de não conseguir reconhecer seus próprios erros, de não conseguir contornar isso. O cérebro memoriza, né, esse tipo de emoção. Ele, tipo, o cérebro sempre vai focar em emoções, tanto as negativas como as positivas. Por isso que quando fala de lei da atração, sempre falam, tipo, pra gente atrair, a gente tem que primeiro sentir, não é só ver, a gente tem que sentir aquilo, porque é emoção que chama. E a memória, né, criada, a partir das emoções são criadas. Então, lá na tua infância, se você errou, seu pai brigou, sua mãe brigou, você se sentiu mal, você teve uma emoção muito forte ali, você vai lembrar pro resto da sua vida. E, infelizmente, isso é trazido para a vida adulta sem tratamento nenhum. Sem você falar sobre isso abertamente para ninguém. E aí você se torna um adulto medroso, cheio de incapacidades, cheio de problemas, inseguro e internamente mal resolvido. Aí vem as válvulas de escape. Bebedeiras, drogas, excesso de festas, às vezes até mesmo excesso de estudo. Tem muita gente que é focada no estudo 24 horas, que está sempre trabalhando, fazendo muita coisa e não aproveita nada na vida, porque também quer camuflar isso. Feridas emocionais. Humilhação, essa da humilhação, eu tô nessa parte. Vamos lá. Como o cérebro reage quando a gente tenta mudar de fase na vida? Ele tenta te dar uma parada, porque nosso cérebro, ele é moldado para não gastar energia. Qual é a missão dele? Te proteger.
como é que ele quer te proteger? Te mantendo no mesmo lugar. Então, todas as vezes que, exemplo, é por isso que muita gente sente aquela dificuldade de eu parei na academia, nunca mais fui. O cérebro tá te protegendo. Ele diz, não vai não, é tão cansativo, dói tanto. Por quê? Porque ele quer te manter no mesmo lugar, é a tua sobrevivência que ele tá garantindo. Então, você é uma luta constante com o teu próprio cérebro. Dizer, não, hoje eu vou mesmo sem vontade. É disciplina, né? Exatamente. Mas mais do que disciplina, é uma forma de você hackear o teu cérebro. Porque quando você vai sem vontade, lá ele começa a dizer assim, nossa, mas tá tão legal, velho. Produz serotonina, né? Aí produzindo serotonina e veio a felicidade. Mas antes disso, ele não estava produzindo nem a dopamina para tu ir. Você teve que fazer sozinho. Sozinho. E aí é quando você realmente tem que enxergar que se tá dando tudo errado, também tem aquela história de eu fui tentar fazer um negócio e começou a dar tudo errado. Aquilo ali também era teu cérebro tentando te proteger e dizer assim, larga logo o cérebro. É o universo, é um sinal, para. Não, é a sua maneira de se autoproteger. O nosso subconsciente, ele leva a gente a fazer determinadas situações. E a gente vai pro lado, tipo, acontece alguma coisa, a gente já associa, não tá dando certo porque eu tentei fazer isso. Aí a gente mesmo leva pra esse lado. É o cérebro levando, fazendo a gente ver outras coisas que nem é, né? E ficar procrastinando e não vai, eu já tô cansada. Aí vem as desculpas, né? Minha mãe falou isso, meu irmão falou aquilo. E aí você se desculpa que é pro teu cérebro mesmo ter aquela de... eu tenho uma justificativa aqui. Não é porque eu não quero, é porque alguém fez algo externo e aí eu vou levar isso como um ponto em que eu não devo sair do lugar. Eu tenho que estar aqui porque tá todo mundo dizendo que eu tenho que estar aqui. E aí, mas é uma desculpa que você leva para que você não saia do lugar. E é eles te protegendo da maneira mais errada que tem. Para te manter no familiar. Para te manter no familiar, no comodismo. É por isso que muita gente tem uma âncora assim na vida, de estar no mesmo lugar a vida toda. Tá no mesmo trabalho a vida, nem gosta, mas tá no mesmo trabalho a vida toda. Tá mantendo as mesmas relações a vida toda, as mesmas amizades a vida toda. É por causa exatamente de que o cérebro está conformado. Não, vamos ficar aqui não tem erro, aqui não tem briga, aqui não tem problemas, aqui não tem evolução, aqui você não deve olhar para as suas tristezas, para os seus anseios, para os seus problemas mentais, emocionais, você não tem que olhar para nada, a gente vai ficar bem aqui. Tá no automático, né? A pessoa não sabe, aquela pessoa que a gente pergunta o que tu almoçou hoje, ela não sabe. Justamente. Que ela tá no automático. Tu saberia me dizer se existe alguma forma científica de vencer a procrastinação dentro de um negócio? Olha, a gente volta um pouquinho para a pergunta anterior, de você reconhecer vamos dizer assim, esse processamento do teu cérebro, que é quando você entende que ele quer te manter num nível de energia baixo. Então, quanto menos energia gastar, ele vai achar ok. Então, quando você reconhece isso, entende que funciona assim, já vira uma chavinha. Porque aí você fala, não, agora eu que vou brigar aqui. Se ele não quer, eu quero. E aí você começa a mudar seus hábitos, mudar a sua vida e a parar de procrastinar. Outro ponto importante também é quando você entende que você consegue aprender tudo o que você quiser. Você consegue executar tudo o que você quiser. Nós conseguimos. Sim. Só que nós fomos muito ensinados de que cada um tem algo específico, de que é melhorzinho, enfim. E não é uma mentira. Realmente tem gente que tem uma alta performance em um esporte e eu em outro e tá tudo bem. Só que todos nós somos capazes de aprender tudo. O que tu sabe, o que tu faz, eu sou totalmente... Por exemplo, eu não sei cozinhar. Na verdade não é que eu não sei cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Mas eu aprenderia a fazer o que você faz tranquilamente, se eu quisesse. Por quê? Porque nosso cérebro ele é neuroplástico. Qualquer coisa que você queira aprender, você aprende. Se você vai gostar e permanecer, é outra coisa. Mas você é totalmente capaz disso. E aí, quando você também reconhece isso, você também começa a deixar a procrastinação de lado. Porque a procrastinação também é um sentimento de incapacidade. Será que eu sou tão capaz assim de fazer? Eu não me sinto tão seguro. Tudo isso está no seu subconsciente, mas você alimenta de outra forma. Mas é tudo sobre insegurança de realmente conseguir. Engraçado que pra mim a procrastinação funciona de outra forma. Eu já sei que eu vou conseguir, por isso que eu deixo pra última hora. Mas é funciona como se fosse ainda assim, talvez algo no fundo ali do teu subconsciente é uma dúvida sobre alguma coisa.
sobre, porque, por exemplo, você ganharia muito tempo se você não deixasse para a última hora. Mas você ainda tá deixando, porque em algum momento ali na tua mente tem algo ainda que tá te deixando num lado de segurança. E isso é meu eu antigo, agora não. Agora eu tenho toda uma rotina, uma disciplina. Mas antes eu acho que era mais a questão de não deixar pra última hora pra não ter que encaixar outras coisas, sabe? Me poupar de mais coisas pra fazer. Então chegamos ainda em um ponto em que você não se sente tão segura assim, de que, e aí se eu fizer logo isso aqui, eu vou ficar com tempo livre. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que colocar mais coisas. E aí você... Eu sempre tive também uma limitação de achar que eu não conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Que eu era, tipo, mais lenta pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, livros. Eu só lia um livro por vez. Aí, se eu não tinha muito tempo pra ler, eu passava uma década naquele livro. Agora não, atualmente estou lendo 3 ao mesmo tempo. Então era uma limitação minha, talvez. Exato. Tudo é uma forma que a gente tem de colocar desculpas no nosso carrinho. De, eu não consigo ler 3 livros, não. Só um basta. Eu não vou entender. Mas aí, se tu tá em momentos diferentes, tipo, tu já teve uma pausa, já fez coisas durante o processo, tu não vai atrapalhar. E outra coisa, é muito sobre prioridade. 24 horas no dia são muitas horas. É muita coisa que você consegue fazer. É só não dormir. Não, você nem precisa não dormir. Você pode dormir ao mesmo tempo fazer e ainda sobra. Por quê? Porque você consegue ter um tempo para você consegue dormir, você consegue estudar, nós conseguimos tudo, no nível cerebral nós conseguimos tudo. Mas o nosso cérebro, ele vai dizer assim, economiza energia aí, não faz não. Fica deitado assistindo TikTok. Exatamente. Aí vem a questão, 1 hora na academia, há muito tempo não consigo, mas 1 hora olhando o Instagram de manhã, faz. E olha, passa muito mais que 1 hora. Tu já pensou em desistir? E o que te segurou? Sim, já pensei em desistir. E eu lembro exatamente o dia que eu pensei em desistir. Tava começando. E aí eu lembro que tava muito... Eu ainda era muito segura. Mesmo que eu demonstrasse muita segurança, naquela época eu ainda era muito insegura. Porque a gente, quando tá na faculdade, a gente não tem muita experiência com a contabilidade real. É tudo muito teórico. E aí eu tive alguns problemas assim com o cliente, não uma coisa muito grande, porque eu sempre fui muito de eu vou conseguir fazer e faço. Só que eu tinha tido algumas coisinhas que eram no lado emocional, tinha me deixado um pouco mais cansada. E aí eu lembro que eu passei na frente da farmácia, aí eu olhei assim, nossa, deve ser muito bom trabalhar só 8 horas por dia, e aí, será que se eu desistir e pedir um emprego nessa farmácia aqui dá certo? Mas aqui em Caru? Aí eu pensei, exatamente, será que se eu sei lá, esquecer, fingir que eu não fiz isso e ficar trabalhando aqui, não daria certo pra mim? E aí, mas foi assim, um pensamento muito rápido, e depois eu pensei assim, não dá pra mim, porque eu fui lembrar de como eu sou, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de mandar, eu não gosto de ser mandada. Então eu comecei, não vai bater com a minha personalidade, não adianta, vai ser mais uma coisa que eu vou começar e não vou terminar. Aí senão vai ter que ser isso aqui mesmo, porque eu gosto de mandar, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Então não dá pra me depender de ninguém, não. Principalmente no sentido do trabalho, porque se eu tenho uma ideia e eu acho que ela dá certo, eu testo ela. Eu não fico esperando o dia que alguém vai me aprovar. Já esperei, não vou mentir. Já esperei algumas vezes. Mas hoje eu tenho muito de... eu vou perguntar. Igual quando eu perguntei pra ti se tu queria que eu fizesse a entrevista contigo. Olha no que deu, né? Então, assim, foi uma coisa muito assim de... Por que eu não chamo a Jace pra gravar? Porque a gente já tinha tido uma troca de conversar e tudo. Foi só... Eu vim aqui fazer... A consultoria e pronto. E, tipo, a gente já foi falar de infância. E aí eu lembrei assim, aí eu pensei assim, eu vou chamar ela pra gravar isso, mas será que ela vai querer isso? Vai querer sim, que ela gosta de estar conversando, ela gosta de falar, eu acho que ela gosta de aparecer. Mas tu viu o potencial só naquela conversa? Sim. Então hoje eu sou muito assim, peguei a ideia, vou fazer. Se der certo, beleza, mas se não der também, tá tudo bem,
eu já testei muita coisa. Quem acha que eu tô aqui à toa tá errando. Eu já testei muita coisa que deu errado. Porque a gente tem bagagem, né? A gente nunca chega num lugar que a gente tá sem uma bagagem ali pra gente subir em cima. Exatamente. E o autoconhecimento também é sobre teste. Por exemplo, eu já vendi roupa, vi que não era uma área que dava pra mim. Eu já vendi cosmético. Por muito tempo foi uma área que deu certo pra mim, mas mais por conta de que eu precisava daquilo que eu estudava. Então era uma renda a mais. E já vendi din-din, que lá no Piauí chama de din-din, que chama de chopp. Brasília é din-din também. É, né? Pois é, lá era din-din gourmet. Já vendi também, já vendi joia. Então, assim, eu experimentei muita coisa no empreendedorismo para chegar onde eu cheguei, sabe? E aí toda essa escola, né, toda essa história, eu pensei assim, ai, mas em toda a minha história eu nunca trabalhei para ninguém. Por que agora eu quero trabalhar para alguém? É mais por conta da minha insegurança mesmo. Aí foi quando eu não quero não. E essa de trabalhar pra alguém, às vezes não é só necessidade, né? Às vezes tu precisa se inserir ali dentro pra tu ver como é que funciona. Se tu quer algo do tipo, por exemplo, eu sempre quis ter meu negócio, mas como é que eu vou ter meu negócio se eu não sei como funciona primeiro? Aí tu te mete lá dentro pra ver como funciona, faz amizade, puxa um saquinho ali só pra ter conhecimento mesmo, pra ser vantagem pra ti. Sim. E aproveitar a experiência também, né? E tu vê que essa farmácia, ela perdeu uma oportunidade de estar de estar patrocinando a gente, né? E a gente ia citar o nome dela aqui. Verdade, igual no meu evento também, teve gente que perdeu a oportunidade. Foi? Foi. Cervesita foi um deles. Pois é. Ela não teve... Tu nem falou nada, tu falou depois, né? Que tu falou assim, tu não quer participar e tal. Pois é, devia ter falado. Cara de pau pra mais coisa, mas pra outra não é. Vamos lá. Tu teve uma mudança muito significativa em relação à comunicação e postura. Foi o que a gente falou no começo. O que te motivou a essa mudança e qual foi tua virada de chave? Terapia. Fiz terapia. Ainda faço até hoje. Mas comecei... Eu gosto muito de falar isso porque eu tenho uma admiração muito grande por ela. Foi a Olete que me mandou fazer terapia. E eu era muito resistente, né? Porque a gente sempre é resistente a essa terapia. E aí eu achava que eu já estava no auge, eu achava que eu já estava aqui bombando, nossa, eu sou... tô aqui. E a gente só consegue entender que a gente não tá aqui quando alguém te diz. Mas te diz com carinho, sabe? Não diz assim, nossa, tu é péssima. Não, ela falava assim com todo amor do mundo. Minha filha, você é assim. Faça terapia. E só que ela é muito insistente. Ela tipo assim, ela é muito engraçada, porque ao mesmo tempo que ela insiste, ela esquece de ti. Então era muito isso. Eu ia pra lá, quando eu fazia o aparelho, né? Tinha aparelho, eu ia fazer tratamento. Eu ia pra lá, ela, olha, você é assim, faça terapia, olha, tem um número de fulano e tal. E eu ficava assim, não, vai dar certo, sempre naquela crença limitante, né? E aí eu ia pra casa e ela esquecia de mim. Tá bom. Aí quando eu voltava, ela de novo, meu filho, você é assim, faça terapia, você já falou com fulana? Aí começou, né? Você já falou? E toda vez que eu ia lá, você já falou com a terapeuta? Aí eu, cara, eu vou falar com essa terapeuta, porque senão ela vai me perturbar. Toda vez que eu for lá, ela vai me vencer no cansaço. Aí você eu vou fazer. E comecei. Aí depois que eu comecei, nunca mais deixei de fazer, sabe? E aí deixei de dar desculpa, porque aí vem a questão da prioridade. Se eu não me engano, era 150 sessão, não lembro. Eu não lembro mesmo, mas era mais ou menos esse valor. Naquela época. E aí eu ficava com a desculpa, eu ainda não tenho uma estabilidade, a gente sempre coloca a culpa na estabilidade. Eu ainda não tenho estabilidade para pagar esse valor e tudo, não vou me meter nisso agora, sendo que é uma coisa que você faz todo mês. E aí, quando ela insistiu, disse, quer saber, eu vou fazer. Quando eu fui fazer, vi que foi muito bom para mim, emocionalmente falando, aí vê como dá uma viragem de chave na sua mente, você começa a gerar dinheiro para aquilo. Sim. Aí eu comecei a colocar aquilo como prioridade. Então todo mês tinha também a terapia e eu fazia dinheiro para a terapia, sabe? Então mesmo que fosse ainda pouco dentro do meu ecossistema ali, eu não tinha um valor tão bom ainda, mas já foi algo que me deu a virada. E aí essa questão da comunicação também foi aos poucos. Como eu fiz a terapia, aí eu comecei a me expressar mais. Então eu escrevi livros. Livros não, e-books, né? Porque não foi publicado.
Mas eu escrevi os e-books também como forma de tirar muita coisa de dentro de mim, tirar muita ansiedade de dentro de mim. Porque eu também entendi que a ansiedade, ela não tem cura. Na verdade, foi a minha prima que falou isso pra mim. Não tem cura no sentido de você toma um remédio e cura? Não vai curar. Só que eu nunca gostei de tomar remédio. E aí eu lembro que minha prima falou assim pra mim, tu sabe que isso não tem cura, né? Aí eu, oxe, como assim? Quer dizer que tomando remédio ia dar certo, né? Não tinha tanto entendimento. Aí ela falou assim, não, na ansiedade não tem cura não, isso aí só vai te ajudar, porque ela é farmacêutica. Isso aí vai te ajudar a dar uma controlada ali, mas não tem cura. Aí eu disse, não, peraí, então não vou mais usar. E isso aqui vai ter cura? Aí foi quando eu aceitei também a terapia por conta disso, aí fui fazendo, fui colocando mais pra fora, né, escrevendo, que foi uma coisa. Escrever, eu resgatei de mim criança, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu gostava muito de escrever, por que agora eu não escrevo? E aí eu comecei a escrevi meus e-books para as pessoas, mas também para mim. Tudo que tem nos meus e-books é sobre mim. Só que se a pessoa ler e conseguir bater o reflexo ali, ela fala assim, cara, eu também tenho algumas coisas disso aqui e eu posso fazer igual ela, sabe? Sim. Então eu tive esses momentos de tanta terapia, a escrita, também essa conexão mais espiritual, de estudar mais sobre isso, né, sobre espiritualidade, sobre mentalidade, aí veio os estudos de neurociência, e aí tudo aplicando esporte, academia, eu fiz muito tempo, Muay Thai também, então foram coisas que me tiraram de uma zona de pouca sanidade mental, de ansiedade, muita oscilação de humor. Hoje em dia, pouquíssimo provável dizer que tenho ansiedade, porque não é algo que me perturba mais. Não vou dizer que é 100% curado, porque uma coisinha ou outra ali às vezes te tira do eixo. Mas é normal para todo mundo, raro. Né? Exato. São coisas também que ao longo da vida a gente vai entendendo que tem experiências que a gente ainda não passou. Aí vai ter uma experiência que você vai passar e você vai dizer assim, cara, isso aqui me dói de alguma forma. Mas aí você passa por ela e pronto. Você não esconde ela debaixo do tapete. Foi o que eu aprendi na terapia, não escondo mais nada debaixo do tapete. Aconteceu uma coisa, eu vi que bateu ali, aí tem alguma coisa aqui que eu não curei. Aí eu vou olhar o problema, enxergar onde é que está a raiz e arrancar a raiz. Lidar com o problema, né? Não evitar ele. Evitar problema só faz ele aumentar. Exatamente. E aí tem até um livro que o nome é Vergonha Não Paga Boleto, tu falou sobre comunicação. Me bateu um estalo muito grande sobre comunicar, de estar ali, de ser vista. Quando eu vi, foi até, acho que a Natália Beauty, no podcast dela, que ela falou assim, se você tem medo de aparecer, é porque você tem medo do julgamento. Mas só tem medo do julgamento quem julga. Se você não conhece o julgamento, você também não tem medo dele. Você só tem medo daquilo que você também faz. E aí eu escrevi isso também no livro, e aí eu dei um estalo assim, de alguma forma eu devo estar julgando, mesmo que não, na minha cabeça não estava. Mas se eu tô com medo disso é porque eu julgo alguém por fazer. Aí foi quando eu disse, não, agora parei, não vou julgar. Hoje em dia não julgo, nem de maneira inconsciente, e falo tranquilamente, gostou, não gostou, paciência. E também é aquilo que a gente fala sempre sobre ser um exercício diário, porque às vezes ou outra a gente se pega mesmo fazendo algum comentário assim, nossa, fulano, não, parabéns, fulano, arrasou, diva, muito bem, continue, porque é natural, né, a gente já é enraizado na gente, a gente cresce com esse tipo de vamos criticar antes de elogiar, a gente cresce com isso. Então é algo que a gente tem que se desprender também. Que é só uma maneira de você mostrar que é inseguro. Porque toda pessoa que aponta pro outro é porque ela tem medo de fazer o que o outro faz. Não tem coragem. Então é mais fácil ela dizer assim, ela fez, mas não ficou tão bom não. Tem esse errinho aqui, se eu fosse eu ajeitava. Por que ela não faz? Sabe? Por que ela não se coloca pra frente de fazer o que ela acha que seria perfeito se tivesse essa ideia? Porque ela não consegue. Exatamente. Tem que curar as feridas dela. Sim, e eu já fui essa pessoa de fulano fez alguma coisa e eu olhava assim, mas também tem isso aqui, né? Nem foi tão bom. Já fui, há muito tempo atrás. Quando eu reconheci que eu era essa pessoa que fez isso, que fazia isso,
Aí eu entendi que eu tinha medo do julgamento porque eu julgava. E tu sofre muito, né, julgamento? Muito. E vai até um ponto para nossa outra pergunta, né? Que é sobre teu evento, o Vida Rica. A gente até comentou, a gente conversou sobre isso já. E comentou sobre, mas por que ela tá fazendo esse Vida Rica se ela nem é rica? Sim. Aí a gente vai indo pro o que tu pensa sobre riqueza, né? Isso é de pessoa para pessoa. Porque muita gente tem ideia errada sobre riqueza ser ostentação. E não é isso. Não é isso. Sim. É muito além. Recentemente tu fez o teu evento. Qual foi a tua maior dificuldade no Vida Rica? E em algum momento tu pensou, meu Deus, isso aqui vai flopar? Sim, eu pensei. Inclusive eu achei que foi um erro meu ter colocado um mês para inscrição. Que muita gente falava comigo, mas quando eu dizia que era pro dia 31, aí a pessoa esfriava. Aí eu comecei a pensar assim, cara, as pessoas são muito de em cima da hora. Inclusive, depois, quando chegou mais perto do evento, tinha gente em cima da hora querendo fazer inscrição. Sendo que eu sempre avisei que eu não poderia fazer inscrição em cima da hora, porque lá o espaço era meio que contado às pessoas, né? Eu tinha que dizer para o anfitrião lá da casa, que era o Luiz, de que tinha X pessoas para ir. Então ele tinha que pegar cadeiras suficientes, tinha que pegar a questão da comida suficiente, para não deixar nada muito, né, disperso. Às vezes faltar ou sobrar demais. E eu também não gosto disso. Eu não gosto de, faltou, sobrou muito. Não gosto. Eu acho que a gente pode fazer coisas com uma logística bem bacana para não ficar nem de mais nem de menos. E aí, como eu deixei um mês, aí foi correndo ali os 10 primeiros dias, e sempre falava e a pessoa esfriava, né? Vinha muita pergunta, mas esfriava. Aí eu observava isso como um comportamento que as pessoas queriam muito em cima da hora. Só que aí vem a questão, né, de lidar com a ansiedade. E aí eu ficava assim, mas será que vai mesmo? E aí se no final ninguém vir tudo? E aí eu comecei a entrar nesse ritmo de olhar para o dinheiro. Foi um dos pontos que eu virei a chave também depois. Nos 10 primeiros dias eu tive esse momento de entender o comportamento das pessoas, o meu comportamento e as minhas emoções. Aí quando eu virei a chavinha, ali depois do 10º dia, eu disse assim, se der uma pessoa eu vou fazer. Se for só a Lia, que é a filmmaker, eu vou fazer para ela. E pro Luiz, que vai estar lá, que é o dono da casa. Então já tá feito, o propósito é só disseminar informação. Se for, ótimo. Se for 100 pessoas, ótimo. Mas se não for, também tá ótimo. E aí eu deixei de olhar para o lado financeiro, eu deixei de olhar para o lado do que as pessoas iriam falar, ou deixar de falar, do que eu iria entregar, enfim. Eu só comecei a olhar o propósito. Se for uma pessoa, ótimo. Se for 10, ótimo. E assim foi. E aí quando eu virei essa chavinha, foi que realmente as pessoas começaram a vir a fazer o pagamento, porque eu também estabeleci uma questão. Eu não iria reservar vaga. Porque infelizmente a gente cai muito em situações em que a pessoa depois não pode ir. Golpe é golpe. Também acontece. E às vezes a pessoa está empolgada, mas depois ela já... Eu que lido com questões da mente, eu entendo que às vezes você está muito empolgada para uma coisa, mas aí acontece algo externo que você se sente de uma forma insegura. Enfim, aí você já vai... às vezes alguém fala... inclusive, eu tive até situações que... me falaram assim, fulano tem muita vontade de ir, mas aí a mulher dele falou que não acha legal, ou o esposo dela falou que não acha legal, e aí dá uma baixada na frequência da outra pessoa, e aí ela já não quer mais fazer, sabe? E aí eu pensei assim, pode ser que aconteça isso, e aí eu vou estar reservando uma vaga que eu poderia estar vendendo à vista. Então eu já quebrei aquilo dali de cara, só vou vender se for à vista. E aí depois do 10º dia que eu tive essa virada de chave, foi quando as pessoas começaram a fazer o Pix, e realmente ir. E aí eu também tive um ponto assim muito específico, que foi pensar assim, porque eu também ficava com medo de, sabe, bate, nosso cérebro ele vai nos auto-sabotando. Chegou uma hora que eu recebia o pagamento e tudo, e meu cérebro dizia assim, se as pessoas estiverem comprando e na hora elas não forem,
Batia muito isso, sabe? O dinheiro já tá contigo, mano. Mas aí não era sobre o dinheiro, era sobre o propósito. É. Eu veia, como é que eu vou cumprir o propósito se as pessoas não irem? Tu doaria uma vaga. Sim, mas aí aí vem a questão da autossabotagem. Uhum. Eu sabia que era o meu cérebro tentando me autossabotar para me manter no lugar onde eu estava, porque se ele me autossabota, eu desisto, sabe? Então aí eu comecei, só vai estar nessa noite quem deve estar. Pagou, foi, é porque ela deveria estar. Se ela não foi, de alguma maneira, porque não era o momento o nível de consciência dela ainda não permitiu que ela estivesse lá, sabe? E eu tive muitos casos também de pessoas que tiveram muitos problemas para chegar lá. Então, foi uma questão que eu tive que lidar e às vezes eu olhava para a plateia e eu sabia, né, as pessoas que tinham comprado, nossa, mas fulano não chegou. Mas aí eu voltava, não, as pessoas que estão aqui são as que devem estar e as que têm nível de consciência para ouvir, então eu vou entregar para elas. Sim. Aí o meu cérebro não me auto-sabotou de pensar, ai, fulano não tá, né? E, sabe, aquele conflito mental? Não tive porque eu consegui dar esse comando. Não, aqui tá as pessoas que deveriam estar. E é muito o que a gente tá fazendo agora com o Papo de Milhões, né? A gente tá começando do zero, sem impulsionar com nada, sem ninguém ninguém forte, assim, pra divulgar a gente. Porque a gente tá pensando justamente no propósito de quem vai acompanhar a gente é quem tem interesse no que a gente fala. E se a gente puder ajudar alguém, de alguma forma a gente já vai estar ganhando. Exato, né? Como a gente recebeu o feedback, assim. E a gente recebeu muito feedback bom. E a gente já ganha toda vez que a gente para ter uma troca, a gente já ganha entre nós duas, troca de conhecimento, e a gente repassa para as pessoas. Exato. Lia ganha conhecimento de graça aqui todo. Todo mundo é pago. Ainda ganha panetone. Vamos lá para a próxima. Agora a gente vai um pouquinho pro pessoal. Para não ficar com a cabeça 100% no trabalho. Porque a gente cai muito nessa armadilha, né? De ficar pensando muito. Eu como empreendedora, tu também, a gente sabe que a gente fica com a cabeça muito ali. Qual é a tua válvula de escape hoje? Eu assisto novela. E eu sempre gostei de novela. Qual tipo de novela tu gosta mesmo? Novela turca. Mas é porque assim, pelo menos na novela turca, eu vejo da seguinte maneira, são novelinhas mais suaves. Não tem muitos problemas, não tem muitas, sabe, aquela descarga emocional muito forte. São coisas assim bem que você sabe o final, que é o clichê. Mas você tá assistindo porque é uma coisa que te tira ali do celular, por exemplo. Eu fico no celular boa parte do tempo. Porque eu tô atendendo cliente, eu tô fazendo trabalho, eu tô editando vídeo, etc. E aí chega uma hora que eu canso do celular. E aí eu quero assistir alguma coisa, mas alguma coisa que seja bem levinha pra eu não ter muito trabalho mental também de estar processando a emoção. Porque quando a gente assiste também é uma coisa boa de você ver, você entender, que tudo que a gente assiste gera uma emoção na gente. Então, às vezes, você, por exemplo, assiste muito suspense, assiste muito filme de terror, assiste muito filme de ação, assim, com muito sangue, muitos problemas. Você, de alguma forma, está processando aquelas emoções e, de alguma forma, aquilo dali também interfere no teu comportamento. Sim. Tem gente que fala assim, do nada, né? Já pensou se for atropelada aqui agora? Isso é um pensamento totalmente incomum e ruim. Mas sabe por que a pessoa pensa isso? Porque, de alguma forma, ela só assiste isso. Ela assiste noticiário ruim o tempo todo, ela assiste novelas que são muito violentas, filmes muito violentos. Então, ela está ali, né, no estado mental dela, está naquele tipo de conteúdo. Então, é claro que ela vai ter pensamentos negativos. Não tem como... Aí, o seu cérebro só processa o que tu alimenta. Então, tu tá vendo, ouvindo esse tipo de conteúdo, claro que vai passar pensamentos negativos. Por exemplo, pelo meu não passa esse tipo de será que vai bater aqui esse carro? Não tenho esse tipo de pensamento, porque eu só alimento ele com coisas positivas. São novelinhas mais clichêzinhas, são imagens de coisas mais positivas, de coisas mais claras, né? De coisas mais
mais benevolentes em todos os sentidos, sabe? É aquele besteirolzinho, né? Que é Besterol, pra liberar a mente. só pra desopilar. Porque pra gente não focar em coisa que é problema mesmo. Sim, e aí fora isso, aí eu faço exercícios, vou jogar beach tennis uma vez ou outra, às vezes eu viajo. Então são coisas também que eu uso pra não ficar também só, ela trabalha e assiste novela, só isso. Não, eu gosto de fazer outras coisas também. Pergunto pra Deilane, qual a válvula de escape dela? Às vezes eu viajo. Isso não é vida rica? Pra mim isso é vida rica. Você sabe uma das coisas assim, que mais me deixou... Isso também é muito bom, assim, quando a pessoa tem essa visão. Uma das coisas assim, que mais me deixou feliz, aí vem a questão da vida rica interna, né? Foi quando eu peguei o meu carro pela primeira vez e fui sozinha viajar. Sozinha, tipo, só eu mesmo, sabe? E eu também, não sei, assim, quem me conhece sabe que eu não tenho tanta prática em dirigir. Mas eu fui sozinha, 100%, de ter coragem de fazer isso sozinha. E eu digo isso com muito orgulho, porque tem muita mulher que já falou comigo, dizer assim, eu não tenho coragem de fazer o que tu faz, porque eu já viajei também de avião para outros lugares, sozinha e tudo. E aí eu tenho até uma amiga que falou assim, eu nunca iria, porque uma vez eu fui pra Bahia sozinha. E ela falou assim pra mim, meu Deus, eu nunca iria pra Bahia sozinha. Eu tenho um morro de medo. E aí eu vejo eu num lugar onde muita mulher não consegue sair sozinha, não consegue viajar sozinha, não consegue pegar um carro sozinha, porque sempre está se limitando e provavelmente ela se limita porque alguém limita ela. E aí eu, de alguma forma, eu me sentia muito limitada porque eu não podia pegar o carro e ir pra estrada. Por causa dos meus pais, eles ficavam, ai, mas tu não sabe dirigir ainda, ai, mas tu não sabe fazer isso, ai, mas precisa de alguém. Aí teve um dia que eu disse, quer saber, eu vou sozinha. E aí eu avisei só meu pai, porque meu pai é do tipo assim, ele não quer, ele tá com medo, mas ele, não, vai. Testa. Testa. Minha mãe não, ela já ia passar mal e dar um infarto. Só que ela não tava lá em casa, eu aproveitei. Disse, pai, eu vou pegar os carros aqui, eu vou lá em Maragaçumé. Aí ele falou assim, mas tu tem certeza? Eu disse, tenho. Aí ele ficou com medo de dizer não, né? Aí ele, tá bom. Aí eu fui sozinha e, tipo assim, pra mim foi muito libertador, sabe? Então, às vezes a tua vida rica também é algo interno, que tu tem medo de fazer porque alguém tá te bloqueando, mas tu consegue fazer porque você disse assim, hoje eu vou fazer e pronto. A vida não te dá nada se tu for buscar. A vida não te dá nada se tu não for buscar. Falando em Caru, com tantas empresas abrindo nos últimos tempos, o que tu acredita que o futuro reserva para os negócios da nossa cidade? Olha, eu acho que, infelizmente, a gente ainda está numa zona de muita escassez, em todos os sentidos. E o meu evento também foi muito para isso, para fazer as pessoas enxergarem além, tanto no próprio negócio como em si mesmo. Não era só sobre dinheiro, não era só sobre finanças, sobre organização financeira, mas sobre enxergar potencial, porque tem muita gente que tem negócio aqui em Carutapera e nem enxerga potencial nisso. Eu ouvi várias vezes de, por exemplo, quando eu sempre tive a ideia de fazer um escritório, mas não era de contabilidade, era de consultorias financeiras. E eu lembro exatamente o dia que eu falei isso numa mesa para umas pessoas, e eles falaram assim, mas não dá certo, aqui é muito pequeno, aqui as pessoas não têm essa visão, não querem isso, tal. E aí foi quando eu deixei alguém me poldar, né? E aí, quando eu fiz o evento, foi também para fazer as pessoas enxergarem o potencial, porque tem muita gente que tem um negócio, mas não enxerga o potencial dele. Acha que dá só X valor porque é pequeno, porque as pessoas não querem, porque fulano não quer pagar X valor nisso, enfim. Então, às vezes, não entregam muito numa experiência dentro do negócio porque acham que as pessoas não vão pagar. Por exemplo, o salão de beleza, vamos colocar. Aqui não tem salão de beleza de alto padrão, porque a maioria das pessoas que trabalham com isso tem uma mente limitada de eu não vou investir no meu ambiente, não vou fazer uma experiência de alto padrão, porque se eu cobrar, sei lá, R$300 num cabelo, a pessoa não vai pagar. Entende? Então, eu vejo que ainda há uma limitação e o meu propósito é de trazer essa ideia de que para as pessoas, sim, existe potencial. Se não existe esse potencial, tem muita loja grande aqui, por exemplo, Paraíba, não venderia o que vende. E cobra o valor que cobra. Então, assim, tem que ter alguém que fale para essas pessoas que elas são capazes.
E eu acho que é um dos meus objetivos nesse sentido de fazer elas enxergarem. E aí, por enquanto, eu ainda não vejo tanto desenvolvimento, apesar de que hoje em dia a gente vê mais coisas abrindo, né, mais lojas, empreendimentos, mas ainda assim eu vejo muita limitação na mente dessas pessoas. E tá fechando com a mesma proporção, né? Mesmo tanto que muita loja abre, muita tá fechando. Exato. E a maioria das que fecham é justamente aquelas que a gente não vê nada, a gente nem sabe que existe, que são escondidinhas. Tem gente que se posiciona ali, né, geograficamente, se posiciona num lugar bom. Aí é visto quando a gente passa por ali, mas tem que se posicionar também nas redes sociais. O mundo já tá digital, né? E acreditar. Tem gente que até faz, mas faz sem acreditar. De, eu vou fazer, mas não vai vender nada. Tá Só vou fazendo pra postar. quê? Sabe? Sem intenção nenhuma. Eu não entro no meu Instagram sem postar alguma coisa com intenção. Eu tenho intenção de aquele pensamento ali mudar a vida de alguém em algum sentido. Ou eu tenho o pensamento daquela pessoa de alcançar uma pessoa que queira mudar tanto a ponto de me contratar. Tanto para as consultorias, como de comprar meus cursos, meus treinamentos, ler meus livros. Então não é só o dinheiro em si, mas também o propósito que tu tem de por que teu produto é tão bom. O que ele muda na vida de alguém, o que ele resolve. Então eu não tenho esse pensamento de não vai vender. Eu tenho o pensamento de que no momento certo eu vou escalar um ponto X. Mas isso porque eu confio no que eu entrego. E outra coisa muito importante de falar, que eu também quis fazer no evento, foi de unir a comunidade. Porque o empreendedor, ele é muito, querendo ou não, talvez incitado ali externamente, mas é competitivo, tem a competição. Se fulano tem uma lanchonete, eu também tenho, nós dois somos competitivos. Como é que fala? Competitivo não, é concorrentes. E aí eu vivo numa expectativa do que o outro vai fazer. Então estou sempre olhando para o que ele está fazendo, que está dando certo, e não exatamente para o meu negócio, para a minha personalidade, o que eu posso agregar na vida do meu cliente, que às vezes é até diferente mesmo sendo do mesmo nicho. Sabe? Então eu acho ainda que está muito limitado, tem que crescer muito nesse sentido, mas nada é impossível. Sobre isso que a gente estava falando de concorrência, outro dia eu estava na academia e aí vieram me falar assim, tu soube que tu vai ter mais concorrência que vão mudar ali para perto de ti? E não vou falar quem vai mudar, porque eu não vou fazer propaganda de graça. Aí eu falei assim, vai mudar pra lá, é? Aí a pessoa Aí eu, mas não é concorrência, primeiro que, tipo, o que a pessoa oferece é diferente do meu. E segundo é que, se ela vier pra cá, ela traz os clientes dela. E se ela estiver cheia, no dia que ela estiver cheia lá e um cliente dela fixo não tiver muito a fim de esperar, ele vai lá pro meu. É mais opções, é mais gente circulando por ali. Eu só vejo pelo lado positivo, né? Porque ninguém é concorrência de ninguém mais, né? Tipo, a gente tem que olhar pro outro ou espelhar, se inspirar, porque todo mundo cresce junto. Exatamente, eu também penso da mesma forma. Tanto é que quando eu abri o escritório, eu lembro que eu só fui perguntar na concorrência uma vez o preço, porque eu não sabia quanto é que eu iria cobrar, então eu tive essa ideia de perguntar para saber quanto eu deveria cobrar, mas eu não tinha muita ideia de valor, não tinha ideia de nada, então eu tinha que ter uma base. Depois disso, eu não sei. Confio no teu trabalho, né? E realmente eu não tenho interesse pela vida das pessoas em todos os sentidos. Tanto no sentido profissional como em qualquer outro, que às vezes a pessoa fala, fulano tá assim, aí eu, meu Deus, quem é essa pessoa que eu não conheço? Não tenho interesse. Tu acha que disciplina é mais importante que técnica? A gente estava falando um pouco disso ainda há pouco, e aí eu acho que a disciplina é muito importante, porque vai te dar como é que eu digo, o histórico. Você vai começar algo que você vai fazer no outro dia a mesma coisa, até formar um hábito e você não fazer aquilo ali mais por disciplina, mas sim porque já se habituou, já é algo do teu dia a dia e tudo mais. E a técnica, ela pode ser inserida ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que tu faz algo que você não gosta de fazer, você também começa a estabelecer algumas técnicas
para fazer ser mais fácil, por exemplo. Eu vou fazer X coisas hoje no dia, mas com uma técnica X, porque se torna mais fácil executar. Por exemplo, eu posso executar, aí tem as técnicas de fazer tudo mais fácil logo, ou tudo mais difícil logo. Tem umas técnicas assim que as pessoas ensinam, mas é tudo muito sobre você fazer. Porque eu já vi alguns estudos assim, comece com as coisas mais difíceis para o seu cérebro se habituar, isso é uma técnica. Aí tem outros que falam, não, faz as coisas mais fáceis porque aí você vai se orgulhar, enfim, outra técnica. Eu acho que você aliar uma técnica com a disciplina de vou fazer mesmo sem querer, casa. Sim. Agora, se você ficar ainda naquela de será que é assim ou será que é assim, você acaba não fazendo nada. Você precisa só escolher um caminho e vai. E se a gente for falar de dom, tem aquelas pessoas que têm uma predisposição a fazer algo, né? Inclusive aquelas pessoas que fazem alguma coisa que a gente olha assim, meu Deus, fulano faz isso tão fácil, que a gente até sente vontade de ir lá fazer também. Tu acha que a disciplina pode superar esse dom? Pode, desde que você tenha total, novamente a gente volta aqui para o interno, total segurança de que você consegue. Porque a gente tem muito exemplo disso, de pessoas que são muito boas em algo, mas não conseguem o mesmo resultado que alguém que é um pouquinho inferior tem. Inferior no sentido da técnica em si, sabe? Por quê? Porque a outra pessoa, ela faz mais, ela parece mais, ela busca mais, enquanto a outra se agarra no fato de que ela sabe fazer perfeito e pronto. Só saber fazer perfeito hoje em dia não vai mais. Se você sabe fazer isso aqui perfeitamente, fica o melhor do mundo, mas você não sabe vender, não adianta. Não mostra, né, também, não mostra o seu produto. É justamente o que a gente estava falando o dia que a gente foi no Rio, sobre que muitas pessoas escondem o que elas têm. Elas têm medo de se autopromover, de promover o seu produto. Exato, segurança. Por isso que tem muita gente aí que mas tal estabelecimento nem é tão bom como o outro aqui, mas o estabelecimento que tá bombando é porque ele sabe fazer o marketing dele, ele sabe fazer a venda dele, ele sabe ter um bom atendimento, ele tem uma energia, a pessoa a dona tem uma energia de hoje aqui vai dar tudo certo, porque eu sou seguro no que eu tô fazendo. E enquanto o outro que parece que tem um produto melhor, não vai ninguém porque a energia dele é essa de vamos fazer aí, né? Quem vier, veio. Quem vier, vem. Então, tem que saber mesmo ficar na mente das pessoas, né? Exatamente. É o que a gente costuma fazer ali nos Cervezitas, é sempre trazer algo novo pra falar igual, enjoar com aquilo. Igual, por agora, até Natal, vai ser panetone o tempo todo. Sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar falando do panetone, porque é um produto sazonal, ele vai sair do cardápio em algum momento, passou o Natal, saiu. E então, enquanto ele estiver, ele vai ser falado e vai ser lembrado. Para gerar o desejo mesmo das pessoas quererem conhecer, querer provar. Exatamente. Porque muitos empreendedores acham que trabalhar muito é o mesmo que crescer. Isso eu acho que tem muito a ver com merecimento. Eu acredito que tem muito a ver com merecimento. Que é quando as pessoas trabalham para esconder algo específico ou para mostrar que são significativas. Então, tudo tem a ver com alguma coisa emocional mal resolvida. Então, tem a questão do merecimento, tem a questão também do lado interno, assim, emocional, mas se eu trabalhar muito, eu consigo chegar no lugar X, sendo que não chega. Só acumula trabalho, só acumula função e, como a gente falou, né, a mente supera o braço. Então, não tem um trabalho mental, porque se ela deixar de estar ali se preocupando com outras coisas, ela vai ter que olhar para outra coisa. Se chega um ponto em que eu saio do meu operacional e vou só observar de cima, claro que eu vou ter mais tempo. Aí vem, o que eu estou tentando esconder em ocupar esse tempo? Tem crenças também, né, Dani? Tem as crenças, porque, a gente, por exemplo, a gente cresce vendo os nossos pais trabalhando muito. Trabalhavam muito de não ter tempo
pra passar com a gente, né? Tipo, quantas memórias tu tem da tua infância dos teus pais brincando contigo? Eu não tenho muitas, porque as minhas memórias é deles trabalhando. E aí a gente cresce achando que é o certo, né? Que tipo, tu só vai vencer, tu só vai crescer na vida se tu trabalhar muito. Que tu cresceu acreditando é isso, né? Isso, exatamente. E a questão do merecimento também, questão de... Será que tem muita gente que acha que não merece ter paz? Ter paz em todos os sentidos. Tem gente que acha que não merece passar um dia de ter um tempo para si, de viajar, de cuidar de si, porque está sempre em função de outra pessoa, de um negócio, do filho, do marido. Isso acontece muito mais com mulher. Então, mulher geralmente tem esse olhar de não mereço, só que está tão ali no subconsciente que ela não enxerga. Aí o que ela faz? Ela se mata de trabalhar, achando que é o certo, que é porque ela. Aí vem a questão dos pais, de que eu nasci crescendo isso, eu nasci crescendo isso, então eu preciso estar também no mesmo lugar que eles estavam. Mas ao mesmo tempo tem a questão do merecimento de será que eu mereço viver uma vida de paz, viver uma vida mais tranquila, ter dinheiro e ao mesmo tempo ter qualidade de vida? Se sente culpado também, Se né? sente culpado. Porque eu vou me dar o direito de aproveitar sim o meu trabalho se meus pais não puderam. Se meus pais, tudo que eles tinham, eles deram pra mim, eles investiram em mim. Eu me sinto culpada de fazer isso. Algumas pessoas pensam isso, né? Isso. Inclusive, até uma vez uma pessoa falou assim pra mim que evitava viajar para outras pessoas não se sentirem mal. Aí eu acho que esse, meu Deus, é o auge do não merecimento, porque ela trabalha tanto e ao mesmo tempo tem essa crença de que outra pessoa deveria ter o que ela tem. Mas o caminho é individual, então por que eu tenho que me limitar porque outra pessoa não consegue fazer o que eu faço e ter a vida que eu quero ter? Não faz sentido nenhum. A gente está exatamente onde a gente se coloca, né? Exatamente, eu não posso ter esse condicionamento de eu tenho que me inferiorizar porque outra pessoa é inferior também. A ciência, são coisas que uma hora ela vai evoluir, vai aprender se ela quiser, se ela não quiser também tá tudo bem. Mas eu não posso carregar isso. É aquilo da gente. A gente faz pela gente, né? Se alguém quiser usar como exemplo, ótimo. Se não, a gente já tá ganhando, porque a gente tá fazendo por nós. Exato. Qual a pergunta que todo empreendedor deveria fazer antes de abrir um negócio? Essa é uma pergunta de milhões. Isso foi uma pergunta que eu me fiz quando eu estava na contabilidade. Assim, até hoje eu estou, né? Mas quando eu estava no operacional da contabilidade. Sim. Eu me perguntei assim, eu quero fazer isso aqui o resto da vida? Me brilha os olhos fazer isso aqui? Aí eu comecei a pensar, não é o que eu quero. E aí foi quando aí eu tive momentos que eu conseguia fazer consultoria, né? Aqui e ali e tal. E algumas vezes eu fiz de graça. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu falei isso aqui de graça. Ó, claro que eu preciso do retorno, né? A gente vive pelo dinheiro, né? Pra sobreviver e tudo. Mas especificamente eu comecei a pensar assim, mas se eu fizer isso aqui de graça, não me dói nada, porque eu gosto de fazer. Agora, era muito ruim quando eu tinha que fazer algo de graça para alguém, ou porque eu queria ajudar. Nessa contabilidade, eu fazia porque eu queria ajudar, mas o trabalho em si era muito desgastante. Então, eu não queria fazer por conta de que o trabalho era chato, não porque eu não queria ajudar a pessoa. E aí, quando eu fiz consultorias assim, que foi meio que de graça, e eu me senti bem com aquilo, aí eu entendi que eu fazia, que isso era o que eu gostava de fazer. Tanto as consultorias, as palestras também, já fiz muita palestra de graça, e gostava, e essa conversa que a gente está tendo aqui também, gosto. E aí eu comecei a observar o que é que eu gosto de fazer. E aí, com certeza, aí o resto é resultado. Se você gosta de fazer, o resto é resultado. Quando eu escrevi meus e-books, eu achei maravilhoso escrever. Mas acho que dá pra terminar. Dá, já né? vai terminar. É. Então, em resumo, gostar do que faz. Você se pergunta, gosto disso ou estou fazendo isso pelo dinheiro? Ou porque alguém disse que
Vender celular é bom, vender panetone é bom, abrir uma lanchonete é bom. Alguém te disse isso, disse assim, chegou pra você, porque a maioria das pessoas faz assim, olha, farmácia dá muito dinheiro, por que tu não abre uma? Por que tu não abre um supermercado? Tem dinheiro pra isso. Aí a pessoa iludida lá, só com o dinheiro, pega o dinheiro que ela tem e investe no que as outras pessoas estão dizendo. Mas se ela olhasse pra ela e dissesse assim, mas o que eu gosto de fazer? Tudo vende. Tudo, absolutamente tudo que você imaginar vende. Essa mesa aqui, por exemplo, quem vai vender uma mesa? Tudo vende. Mas você tem que saber o que é que você gosta de vender. É isso. Sim. E pra gente encerrar, aquela pergunta. Aquela pergunta não, fala uma frase aí pra gente, o que te inspira, o que tu acorda de manhã e pensa assim, é uma frase que tu acha que as pessoas deveriam saber. Eu tenho muitas. Sabemos. Pra todo episódio aqui eu vou ter uma. Pode acreditar que eu tenho várias. Mas uma que sempre que eu tô travada, que eu penso, talvez não é o momento, talvez não precise, talvez eu ainda esteja precisando de mais um curso ou de mais uma especialização, aí me vem na cabeça, que é comece antes de estar pronto. Então, toda vez que eu lembro dessa frase, aí eu já deixo de estar nessa zona de desculpa e vou fazer. Sem estar perfeito mesmo. Faço no meio do caminho, eu ajeito. A experiência faz a gente melhorar, né? Sim, foi uma coisa que aconteceu no meu evento, por exemplo. Que eu pensava, eu sempre tive vontade de fazer. Aí eu ficava, mas será que é a hora de fazer? Enfim, ficava naquela procrastinação, aqueles pensamentos um pouco, né, sabotadores. E aí eu lembrava da frase, comece antes de estar pronto, comece antes de estar pronto. E fui. Porque se a gente for esperar o momento certo, ele nunca vem. Nunca vem. Porque a gente sempre vai achar alguma coisa que nos impeça. A gente tem que ir mesmo, dar a cara a tapa e ir consertando no caminho. A vida que segue. Aí se deu errado, eu pensava, se der errado, mais uma coisa que eu vou ter que dizer que deu errado. Mas graças a Deus deu certo. Mais bagagem, né? Mais volume pra gente conseguir depois. Sim. E encerramos, né? Encerramos. Muito obrigada, adorei. Também gostei muito. Gente, comentem, falem o que vocês acharam da história da Deilane. Ela falou muita coisa aqui que dá para enriquecer a nossa mentalidade, né? E sempre que a gente tiver umas trocas vai ser desse jeito. Então, quem gosta desse tipo de papo, continua acompanhando, porque a gente vai crescer todo mundo junto. É isso mesmo. E comenta aqui embaixo qual a pergunta também que você achou que faltou, isso aqui eu tenho curiosidade. Pergunta que eu respondo lá no meu Instagram. Compartilha, tá? Com o amiguinho. Tchau. Tchau. Tchau.